no versículo 1 ao versículo 13. Amém? Deixa o seu texto aí aberto, né? Vamos fazer logo a leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nesta noite, nós iremos refletir um pouco sobre o 5º e último sermão descrito no livro do Evangelho de Mateus, descrito em 2 capítulos, capítulo 24 e capítulo 25. Mas quando eu estava estudando esta mensagem, eu achei o capítulo 23 muito interessante, como se fosse uma preparação para que o Senhor ia revelar ao coração dos seus discípulos, né? E eu, lendo o capítulo 23, com o tema, né, Jesus está censurando os escribas e os fariseus. Jesus estava censurando publicamente diante dos seus discípulos e também diante da multidão a motivação dos fariseus, a intenção dos fariseus, o comportamento que aqueles líderes religiosos em Israel tinham. E Jesus, num tom muito enérgico, ele diz na multidão acerca desses líderes religiosos, Jesus diz: na cadeira de Moisés e assentam-se escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles mesmos nem com os seus dedos querem movê-los, mas fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E Jesus continua o seu sermão, reprovando o ministério daqueles homens de uma forma muito contundente. E ele vai chamando eles de víbora, raça de víbora. Foi um sermão bem difícil, mas Jesus, ele não tinha medo de confrontar o sistema. Ele estava ali completamente compromissado com o coração do Pai. E Jesus termina o capítulo 23 num tom enérgico, mas também ao mesmo tempo com um pouco dolorido nas suas palavras, não por causa da rejeição dos judeus para com ele, não porque Jesus estava sentindo dor ao ser rejeitado. Jesus era muito bem na sua identidade, ele sabia que ele era amado do Pai, ele não tinha problema em enfrentar a rejeição dos homens. Talvez nessa noite você tenha muitos problemas com rejeição, talvez alguém te rejeitou no seio da tua família,
família, talvez alguém te rejeitou, alguém muito importante, e você caminha com feridas emocionais na sua alma, mas você pode ficar liberto desta ferida, você pode ser curado pelo Senhor, em saber que o amor de Jesus por você é suficiente. Alguém muito maior do que todas as pessoas te ama com um amor profundo, verdadeiro e incondicional. Você pode dizer amém? Você pode glorificar ao Senhor, porque você é amada de Deus, porque você é importante, você está nos planos do Senhor. Você pode dizer glória a Jesus? E Jesus está ali num tom bem dolorido, terminando o seu sermão, não porque ele estava sendo rejeitado e aquilo estava causando dor nele, mas simplesmente porque ele já sabia o que estava reservado para os judeus que o rejeitaram, por não acreditar que ele era o enviado do Pai. E ele termina o capítulo 23 dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus termina o capítulo 23, esta palavra direcionada aos escribas e fariseus, e ele está saindo do templo. Os discípulos ouvem esta palavra e se aproximam dele. Imagino Pedro, o mais intrépido, mais sanguíneo, se aproximando, Tiago, os outros discípulos, e perguntando: mestre, olha a estrutura deste templo, mestre, olha que lindo, olha que formoso, olha, Senhor, a robustez desse templo. E Jesus olha para eles e diz assim: olha, eu digo uma palavra para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E Jesus sai do templo e vai direcionando ao Monte das Oliveiras, aonde se dará o quinto e último sermão do livro de Mateus. E ali os discípulos, acredito, ruminando aquela palavra, pensando: não vai sobrar nem pedra sobre pedra, olha este templo suntuoso, como que isso se dará? E os discípulos se aproximam do mestre e perguntam: como que isso se dará? E eles perguntam: quando serão essas coisas? E qual o sinal que da tua vinda? Olhe bem, os discípulos já perguntavam: e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E então inicia-se uma série de respostas que Jesus está dando nesses 2 capítulos acerca do final dos tempos. E o título da nossa mensagem é o clamor da meia-noite. Iremos nos deter nesses assuntos que Jesus está falando, relacionado ao final dos tempos, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Jesus está usando uma parábola e está falando de um assunto de máxima importância para os discípulos e para a sua igreja. Querendo o sistema ou não, acreditando ou não, Jesus está voltando. E a sua volta é iminente. Segundo a palavra do Senhor, não existe mais nada que falta para acontecer a nível de cumprimento de profecias e de sinais. A volta de Jesus é iminente, ou seja, a qualquer momento o Senhor Jesus estará descendo e a igreja estará subindo para se encontrar com Ele nos aires. Aleluia! Glória a Deus! Você aguarda este momento? Você está pensando neste assunto? Nós estamos cheios de promessas de Deus. Talvez você ainda tenha muitas coisas que você está aguardando se cumprir na tua vida, mas não existe promessa mais maravilhosa, mais poderosa do que nos encontrarmos com o Senhor, do que ter este corpo corrupto, dado ao pecado, inclinado ao pecado, sendo transformado em um corpo incorruptível. Não existe promessa mais maravilhosa. E aquele que disse que virá, breve virá, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Ele não é como os homens que falam, mas podem voltar atrás, que falam e mentem. Não, Ele assegura e Ele confirma e Ele cumpre a sua palavra. Quantos podem dizer amém? Jesus então está usando uma
figura, um exemplo de um costume judaico. Jesus está usando a parábola das 10 virgens, não para estar dando ênfase ou apoiando a poligamia. Jesus está dando uma parábola, um exemplo, assemelhando o reino dos céus às 10 virgens que estavam esperando a chegada do noivo. Nesse momento, Jesus não está apoiando a poligamia, como em algumas religiões, né? Tem uma religião que cresce muito no Oriente Médio, está muito volumosa no Oriente Médio, no norte da África, né? Que propaga a poligamia, quando um homem pode ter 5 mulheres. E eu vivi neste ambiente de ocidente da África, irmãos, isso nunca deu certo. Nada que vai contra o plano perfeito de Deus pode dar certo. Deus fez um homem para uma só mulher. Fora disso, a invenção é confusão do diabo. É vontade da carne do homem. O plano de Deus é um homem e uma mulher até o dia do Senhor. Amém? Está com a sua Evinha aí, irmão? Segura na mão dela aí, pede Jesus a força e vai marchando, até chegar o dia do Senhor. Tá com o seu abençoado aí, o seu Isaac? Oh, Jesus, ele está lapidando vaso, minha filha. Vai orando, vai buscando. É cada dia uma vitória. E com Jesus nós vamos vencendo, vamos se perdoando, vamos se amando. E Jesus fazendo a diferença no meio da família, amém? E ali Jesus usa este exemplo, né, para trazer um despertamento espiritual. Jesus está trazendo esta parábola para trazer um despertamento, a fim de que os discípulos pudessem fazer uma avaliação acerca da sua própria vida espiritual. E nesta noite o Espírito Santo está nos convidando a olhar para dentro de nós, a fazer uma avaliação, para ver, fazer uma pausa e dizer: Senhor, e eu, Senhor, como eu estou? Como está a minha vida, Senhor? E fazermos uma avaliação. E ali Jesus está usando esse típico costume judaico, né, do casamento. O casamento judaico, irmãos, ele tinha aspectos culturais diferentes do nosso, né? Até hoje, na história da Bíblia e até hoje no Oriente Médio atual, existem alguns costumes que se mantêm até os dias de hoje, né? O primeiro passo é que os contratos de casamento eram feitos pelos pais. Não era o rapaz que olhava e falava, eu quero. Normalmente eram os pais dos dois que faziam ali o contrato. Neste momento, né, eles ainda tinham pouca idade, não tinham chegado à idade madura, quando havia este momento do contrato de casamento. E neste primeiro momento, era se apresentado o dote à noiva. Quando o pai, junto com o noivo, apresentava, entregava o dote para a noiva e presentes para a família da noiva. E ali se selavam aquele momento. Aquela menina já era a prometida do irmão tal, né? A Rebeca já era a prometida do Isaac. Só um minutinho. Esse era o primeiro momento. Os dois, numa idade ainda não avançada, as famílias faziam este contato, era dado pela parte do noivo, do pai do noivo, o dote, presentes de compensação também era oferecido à família, e ali havia este selo, né, este pacto dessas duas famílias. O segundo momento era o momento quando os dois atingiam a idade adequada, na qual o noivo ia em busca da noiva. Já estava tudo preparado, o noivo e a noiva já tinham atingido a idade madura, e então o noivo vai até a casa da noiva. Era o segundo momento, porque ele já tinha preparado a casa dela, então ele vai para buscar a noiva. Muitas vezes ele mandava um amigo, né? Quando a casa já estava pronta, tudo já estava pronto, né? Tudo preparado para aquela noiva, para aquele casamento, ele mandava um amigo, olha, avise lá, avise a minha noiva,
que já está tudo preparado para ela ficar ligada, porque já está perto, já está chegando o momento. Então, o amigo do noivo ia para avisar. Normalmente, ele ia para se encontrar com ela, para buscá-la em sua casa, normalmente à noite. E no terceiro e último momento, era a chegada dele na casa, dela. E aí ele a pegava e ia até para sua casa. Quando chegava, esse era o terceiro momento, quando eles chegavam na casa dele, começava o banquete nupcial, que era as bodas dos noivos. Essa celebração demorava cerca de 7 dias. As virgens dessa parábola que nós acabamos de ler, não era a noiva em si, mas elas exerciam um papel, uma função muito especial naquela cerimônia da cultura e tradição judaica. Elas eram virgens tanto quanto a noiva, e elas exerciam o papel de damas da noiva. Eram como amigas da noiva, escolhidas para estar presente naquele momento, exercendo qual papel? Quando o noivo chegava, eis o noivo, elas iam até onde ele estava, faziam o trajeto, chegavam até a casa, ele pegava a sua noiva, e as virgens iluminavam o caminho, no cortejo nupcial, onde que o noivo, junto com a noiva, seguiam para a casa do noivo, onde que já estava tudo preparado. Você está entendendo? Diga amém. Quem está entendendo aqui? Aleluia, glória a Jesus. E essas noivas, essas virgens, elas deviam estar devidamente vestidas com roupas das virgens, e elas deviam portar consigo a lamparina e o azeite. Deixa ela chorar, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor vai consolar a nossa irmã. Diga amém, igreja. O Espírito Santo, Ele é consolador. Ele pode hoje entrar na causa dela. Você pode dizer amém? Nesta noite, Jesus pode fazer uma intervenção maravilhosa, e o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. O dicionário diz, elas tinham que ter a lamparina e o azeite. A lamparina no dicionário significa qualquer aparelho que serve para iluminar o recipiente com líquido, e um pavio por onde é alimentado a chama para fora. A candeia e a lamparina nos tempos bíblicos do Senhor Jesus era feita de barro, algo rústico, algo simples, e essa candeia, para funcionar, deveria estar cheia de azeite, para que o fogo se mantivesse aceso. E segundo a tradição do uso até os dias atuais, uma lamparina, para ser devidamente utilizada, primeiro, ela deveria ser lavada com água. A lamparina deveria ser lavada. Antes de ser usada, ela deveria ser lavada com água. E depois, ela deveria ser cheia do azeite. E não poderia ser um azeite qualquer, de qualquer qualidade. Deveria ser um azeite puro, azeite de oliva puro. O seu tempo de uso, que a lamparina, ela tinha, era de cerca de 3 a 4 horas de uso, para ela ser reabastecida. De 3 a 4 horas, a lamparina era utilizada. Quando se findava este tempo, ela deveria ser reabastecida com o azeite, para que o pavio não se apagasse, e o fogo não se apagasse. Amém? Repita assim comigo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Como é que está o fogo do Espírito Santo aí? Como é que está esse pavio? Está fumegando? Se ele está pertinho de apagar, o Senhor Jesus pode soprar para acender essa brasa nesta noite. Você crê que Jesus quer acender as brasas?
no nosso coração? Você crê que o Espírito Santo ele tem desejo de fazer isso? Não é falta de desejo de Deus, mas nós temos que estar totalmente dispostos e desejosos de sentir Ele soprar na nossa vida e acender as brasas. Amém? E ali, Jesus, de 3 a 4 horas, e nessa parábola, à meia-noite, ouviu-se o clamor. Vem o esposo. No versículo 6, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. A parábola fala aqui, todas as 10 virgens, como demorava o noivo, elas adormeceram. Mas havia uma diferença nas 10 virgens. 5 delas estavam com uma reserva de azeite. E tinham com elas a sua lamparina, e tinha com elas o azeite, a reserva do azeite. E 5 delas agiram loucamente. Sabiam que o noivo viria, e não se preocuparam em levar consigo, para aguardar esta chegada do noivo, com o azeite. E quando ouviu-se o clamor à meia-noite, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As virgens se levantaram e foram ao encontro para recebê-lo. E de repente as virgens loucas, nécias, tolas, olharam e viram que o azeite estava acabando nas suas lamparinas. E chegaram para as prudentes, nos dê um pouco deste azeite. E elas disseram, não, para que não falte a você e a nós. Imagine que situação, o momento daquele tão aguardado por um casal, em que a noiva tinha colocado toda a confiança nas suas damas, e de repente deixar ela na mão. De repente chegou o noivo, cadê as minhas damas? Não, a gente está sem azeite. Que vergonha, todo o vilarejo, toda aquela vila sabendo, cadê as damas? E as 5 prudentes falaram, não, vai lá e compra para vocês. Nós vamos desempenhar o nosso papel com fidelidade. Irmãos, muitas vezes é preciso dizer não. Dizer não é saudável, dizer não é importante, visando a nossa vida espiritual com Deus. Ande com gente que queira Jesus. Ande com pessoas que têm compromisso com Deus, que se alinha com Deus. Você pode tentar ajudar e caminhar com uma pessoa por um tempo. E se aquela pessoa não quer nada com Deus, é um direito dela de não querer nada com Deus. Mas você precisa zelar pela sua vida espiritual. Ande com pessoas que vai te aproximar mais de Jesus. Tenha amizades com pessoas de oração. Tenha amizades com pessoas prudentes, pessoas íntegras, pessoas de Deus. E discerna pelo Espírito Santo alguém que está na sua vida e que não te acrescenta e que não é de Deus, que o Espírito Santo já está te mostrando, que o Espírito Santo já está te mostrando, que é para você cortar, e não tenha pena, porque o Senhor disse para Samuel, até quando terás pena de Saul? Há uma escolha, e essa escolha é pessoal. Você pode orar, mas sentar na mesa, caminhar juntos, de intimidade, abrir seu coração com intimidade, propósito, unido no propósito, faça isso com gente de Deus. Amém? Amém, irmãos? E ali, nós sabemos o que aconteceu. As 5 virgens acompanharam no cortejo, e as outras 5 ficaram do lado de fora. Jesus escolheu falar sobre o horário da meia-noite. À meia-noite se findava a 2ª vigília para os judeus, e iniciava a 3ª vigília da noite. Jesus escolheu a meia-noite como um momento simbólico no horário escatológico de Deus. Um horário que pode representar quando todos não estiverem esperando.
E muitos preparados e outros despreparados. A Bíblia fala que alguns acontecimentos foram marcados neste exato momento, na meia-noite. O livro de Êxodo, capítulo 12, diz que à meia-noite, o Senhor entrou para finalizar a libertação do povo de Israel no Egito. À meia-noite houve-se juízo na terra do Egito. Quando Moisés entrou no Egito, Faraó perguntou: mas quem é o Senhor? E vinha uma série de pragas, onde Deus estava envergonhando as potestades do Egito. E por último, Deus ia fechar com chave de ouro, mostrando a sua supremacia, o seu poder e a sua glória no meio de Israel. Deus avisou o povo: mate o cordeiro, passe o seu sangue nas umbrais, porque à meia-noite eu vou entrar em ação. O meu juízo vai cair sobre a terra. E a terra do Egito, Deus ia ceifar todos os primogênitos, desde o filho que se assentava no trono de Faraó, até os filhos dos servos e das servas. Mas no arraial de Israel, quando o anjo da morte passava, quando o destruidor passava, via a marca daquele sangue, passava por cima. Era noite de livramento, era noite que o anjo da morte passava por cima na casa do povo de Israel, que tinha a marca do sangue do cordeiro. Era cordeiro pascual que apontava para Jesus. E exatamente assim vai acontecer conosco. Com mão forte e poderosa, nós também seremos arrancados do Egito, que simboliza o mundo. O Senhor também nos tirará desta terra. A lei da gravidade não poderá nos segurar no centro da terra, porque o Senhor vai nos levar com Ele para os ares. Nós passaremos pelas regiões celestiais. Principados e potestades não poderão impedir a noiva do Senhor de chegar ao seu destino final. O livro de Ruth diz que à meia-noite Boaz estava deitado, e ele percebeu à meia-noite que Ruth estava aos seus pés. E ela disse: lança a tua capa sobre mim, porque tu és o meu parente remidor. E ele lança a sua capa sobre Ruth. E o Senhor Jesus estava ali representado na pessoa daquele homem, Boaz. Boaz significa Goel, que tem o significado remidor. Ruth representa eu e você. Ela vinha de uma linhagem amaldiçoada, da linhagem de Ló, que teve um incesto, um caso incestuoso com suas filhas. E surgiu essas nações, surgiu-se esse povo. Uma mulher que vinha de uma nação, de um povo amaldiçoado. E você também sabe de onde Jesus te tirou. Você e eu também, meu irmão. Jesus sabe de onde Ele te tirou. Você sabe de onde Jesus te tirou? Você sabe de onde Jesus te tirou? Você tem gratidão a Deus por isso? Não foram muitos nobres, não foram os nobres de nascimento, não foram muitos os sábios, mas foram os loucos, os desprezados, os que não são, para confundir os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ruth foi arrancada então daquela condição. Boaz então lança sobre ela a capa, e a história daquela mulher foi ressignificada, e ela agora não é mais só uma moabita, ela é uma mulher que saiu dessa linhagem e foi enxertada na genealogia de Jesus. Ruth agora, representando a igreja do Senhor, foi arrancada da maldição e foi enxertada na oliveira verdadeira. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar fruto. Eu era um jambuzeiro bravo, mas Jesus me fez um ramozinho enxertado na oliveira verdadeira. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é de mim mesmo que eu produzo bons frutos, porque de mim mesmo eu nada posso fazer. Como diz a palavra do Senhor, sem mim nada podeis fazer. Mas Ele em nós, a esperança da glória. Ele em nós, nos santificando. Ele em nós, nos curando todo dia. Ele em nós, restaurando a nossa sorte. Ele em nós, frustrando Satanás, frustrando os planos do inimigo. Ele em nós, fazendo coisas novas todo dia, envergonhando o inimigo. O inimigo colocou um decreto: esse aí vai ser isso, aquela ali vai ser aquilo, aquela família vai ser assim. Mas quem tem a última palavra é Jesus de Nazaré. Esse aí é meu filho, essa aí
é minha filha, ele e ela vai dar fruto, e fruto para a minha glória e para o meu louvor. A Bíblia fala que à meia-noite, Paulo e Silas estavam dentro de um cárcere, acorrentados, ensanguentados, todos machucados, com os vergões nas costas, porque foram presos por pregar o Evangelho. Que geração poderosa, que irmãos tremendos na fé, como nossa fé precisa se agigantar mais, para sermos testemunhas mais eficazes deste Evangelho poderoso. Paulo e Silas, à meia-noite, machucados, acorrentados, começaram, vamos adorar. Talvez eles ali poderiam estar, eita Paulo, esse negócio, rapaz, está pesado demais. Rapaz, a gente está pregando e Jesus não está dando nenhum livramento, e o pau está comendo nas nossas costas aqui, rapaz, está doendo demais, e aí, aqui está queimando, rapaz. Mas não, irmãos, eles tiveram uma atitude diferente. Eles começaram a orar, Abba Pai, nós estamos aqui, é privilégio. Eu estou sofrendo, mas tu está comigo, eu não estou sozinho. Irmãos, o sofrimento vem. Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eles começaram a orar, começaram a se derramar, e começaram a sair louvores, nós te adoramos, bendito seja o teu nome, oh glória a Jesus. E a Bíblia diz que os prisioneiros ouviram, mas também alguém maior ouviu, o Deus Todo-Poderoso ouviu, enviou um terremoto, tremeu-se os alicerces do cárcere, as suas algemas foram quebradas. E então o carcereiro, vendo aquela cena, saiu todo trêmulo, desembainhou a espada, querendo se matar, e Paulo exclamou, não faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Aquele homem entra para dentro onde estava Paulo, e ele pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz então, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem leva Paulo para a sua casa, e lava os seus vergões ensanguentados, e a família daquele carcereiro, ouvindo o Evangelho, juntamente com ele, todos receberam o Evangelho, e naquela mesma noite, todos foram batizados. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra do Senhor, saiba, não existe outro caminho a não ser Jesus. Talvez você está batendo em muitas portas, mas só existe a porta que é Jesus de salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você precisa de Jesus, aleluia. E à meia-noite foi hora do agir de Deus. Em Atos 27 diz que os marinheiros estavam no mar Adriático, e à meia-noite eles estavam levando Paulo preso, junto com muitos outros prisioneiros. E à meia-noite, chegando perto da meia-noite, os marinheiros perceberam, estamos chegando em terra, em alguma terra, e ali o Senhor operou um livramento a toda a tripulação, e toda aquela embarcação, o Senhor teve misericórdia. Paulo falou, olha, ninguém vai perecer, não vai cair nem um fio de cabelo. Autoridade, hein, irmãos? Vamos ser sinceros, que autoridade, hein? Paulo fala, olha, vamos comer, vocês já estão em jejum há muitos dias, vamos comer e se fortalecer. Não vai, fique tranquilo, não vai cair nem um fio da cabeça de ninguém. E Deus operou um milagre, e eles chegaram até Malta. Oh, meu querido irmão, nosso barquinho também está navegando, não é no mar Adriático, mas o nosso barco da nossa vida também está em alto mar. Tem dia que a onda está serena, você e eu não sabemos o que está por baixo. Oh, irmãos, lá no Senegal, muitas vezes, eu andando, quando escurecia no escuro, eu às vezes saindo, tinha alguma coisa para fazer e voltava, naquela escuridão, irmãos, naqueles céus, meu Deus, eu me sinto como uma pequenina dentro de um barco, e debaixo dessa água tem muitas águas. Senhor, eu não faço ideia do que tem aqui dentro, me livra por amor do teu nome. E esses marinheiros representam eu e você. Muitas vezes o barco, as ondas estão tranquilas, está tudo bem, aparentemente está tudo bem, e nós vamos dando glória a Jesus, mas tem dia que as ondas se levantam, tem dia que as ondas estão bravias, que o mar se levanta, vem as tempestades.
E glória a Deus, porque aí nós caímos nos pés do Senhor. Nós entramos em jejum, nós entramos num propósito, nós vamos para a madrugada, nós vamos chorando nos pés do Senhor. E vem Jesus de Nazaré e acalma a nossa tempestade. E breve, o barquinho da nossa vida, ele vai chegar. Não é em Malta, meu irmão, mas ele vai chegar em terra firme. Ele vai chegar em Nova Jerusalém. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e meu Jesus é o capitão. Os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavado seu pobre coração. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Aleluia. Quantos aqui têm esperança que um dia vão encontrar Jesus face a face e que você vai entrar naquele lugar preparado por Ele? Jesus dá uma exortação para nós, igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus nos exorta nesta noite à vigilância, a estarmos alinhados com Ele. A lâmpada, a lamparina, irmãos, feita de um barro rústico, frágil, representa eu e você. Eu e você, um vasinho de barro muito fraco. Nossa estrutura não é muita coisa não, irmãos. Não é muita coisa não. E Jesus gosta de trabalhar assim. Porque na hora que a gente se acha muita coisa, Ele nos leva à experiência para aprender a depender dEle. A saber que não é pela nossa força, pela nossa capacidade, é Ele que vai trabalhando na nossa vida, é Ele que vai nos dando vitória, é o Senhor. Nós somos essa lâmpada. A lâmpada é como um instrumento. O instrumento, ele em si mesmo, o que ele é? Ele em si, ele não é nada. Ele só tem valor quando ele é utilizado. A lâmpada representa nós, vasos de barro, que precisamos ser lavados pela palavra de Deus todos os dias. E precisamos ser cheios do azeite. O azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o amigo do noivo. O Espírito e a noiva dizem... Aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E nós precisamos vigiar para o fogo não se apagar, para termos reserva, para não sermos pegos em uma grande, triste surpresa. A volta de Jesus é iminente, a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode estar esperando o seu filho na escola chegar, amanhã começa as aulas, amém, Jesus? Glória a Deus. Amanhã começa as bênçãos, né, irmãs? Cadê as mães de criança aqui que estudam? Levanta a mão. Aleluia. Graças a Deus, vamos orar, né, irmãos, para que Jesus abençoe o ano letivo das nossas crianças, em nome de Jesus. Mas Jesus pode levar ele lá e você cá. A volta do Senhor é real. Você quer ser uma virgem prudente? Aquela que... Jesus, enche a minha lamparina aqui. Eu vou ter um pouquinho de azeite. Eu preciso ter um pouquinho de reserva. Jesus, me dá reserva. Reserva como? Tendo intimidade com o Senhor. Tendo relacionamento com o Senhor. Quando as virgens bateram, olha, eu nem conheço. Não conheço. Relacionamento é gastar tempo. Irmão, alguém falou aqui. Acho que foi o missionário Jimmy. Nossa, que palavra, né? A gente quer ter um momento, às vezes só um momentinho aqui e acolá. Não. Intimidade. Quem ama alguém gosta de estar com aquela pessoa, de estar junto todo dia, de estar se relacionando. Você e eu devemos ser uma virgem prudente. Uma vez, eu estava no Senegal, e eu estava muito triste porque a minha mãe estava precisando de mim. Ela me doou para a missão quando eu era solteira. E eu já estava muito assim, meu Deus, eu preciso ir para o Brasil cuidar da minha mãe. Eu preciso ir para o Brasil, Senhor, ela está precisando de mim. E orando, e um dia eu fiquei muito triste.
uma tristeza tal que eu não queria ser consolada por ninguém. Meu marido perguntou: o que que você tem? Minha filha: mãe, o que foi? E eu falei: nada. E eu queria só chorar com Jesus. E eu dormi chorando, como quem não queria, o meu consolo só o Senhor podia me dar. E eu dormi ali em lágrimas. Falei: Senhor, eu estou aqui, cuidando de pessoas, mas a minha mãe, nesse momento, ela me deu no ano de 2005, ela me deu para a tua obra, Senhor. Quando meu pai falava: não, minha filha não vai para campo missionário, não vai para a África, eu só falava negócio de África, minha filha não vai não. Ela falava: minha filha vai. Ele, sem conhecer o Senhor: mulher, cala a boca, mulher, essa mulher maluca, falando essas coisas, você está me atrapalhando, em vez de você me ajudar, você está me atrapalhando. E a bichinha falava: minha filha vai fazer a obra do Senhor. Meus pais separados, ela ia ficar sozinha. E ela falava: vai, minha filha, mamãe está orando por você. Vai, minha filha, até o vaso que tu senta eu oro. Eita, que exagero. Exagero não, irmãos. Missionária amiga minha, uma naja subiu de dentro do vaso, ela dentro do banheiro. E minha mãe falava: mamãe ora até pelo vaso que você senta. Mamãe está orando por você. E chegou a hora que eu falei: Jesus, a minha mãe está precisando de mim. E eu estou aqui tão longe, Jesus, e agora? E fui dormir chorando, em lágrimas. E o Senhor me consolou. E eu dormi e eu tive um sonho. Talvez muitos já estão tendo esses sonhos aqui. E eu sonhei que eu estava em um lugar de uma reunião. E já não tinha muito espaço para sentar. E eu pegava minha cadeira, levantava, ia para um cantinho. E vinha Vitorinha de mamãe. E ela vinha assim com a carinha assim, meio assim. Eu falava: minha filha. E ela estava com uma blusinha curtinha. Eu falava: cadê a sua blusa de por fora? Cadê o seu casaco? Ela: mãe, eu deixei tipo achados e perdidos. E eu ia até aquele lugar. Falava assim: você fica aqui, espera a mamãe aqui, que a mamãe vai lá buscar, tá bom? Tá, fica aqui, hein? Sabe essas coisas de mãe, né? Menino, não sai daqui não, menino. Pelo amor de Deus. E a gente vai rápido e volta rápido, né? E aí eu fui, irmãos, cheguei lá. E achei o casaquinho da minha menina. E já estava, pastor, já estou quase terminando, pastor. E já estava quase voltando, irmãos. Já voltando no caminho. E eu pegava uma reta assim. E eu via 2 homens mais ou menos da cintura para baixo. Via calça assim. Via mais ou menos assim, mais da cintura para baixo. E era um corredor, já de volta para ir ao local onde estava a minha filha. E de repente, aqueles homens faziam assim. Epa, mas o que é isso? E a terra tremia. Dava aquele tremor na terra onde eles estavam. E eles faziam assim: ei, o que é isso? E quando eles falavam o que é isso, eu já começava a subir. O meu corpo já começava a sair da terra e subir, subir, subir. E eu falava assim, sem entender. Eu falava: Jesus, aí o cérebro começou a entender. Eu falava: oi, é o arrebatamento. E eu falava no sonho: Jesus, irmãos, que coisa linda. E eu percebia que era regiões celestes, tinha espíritos naquele lugar. Mas eles não podiam estar perto. A igreja vai passar pelas regiões celestiais. Principados e potestades vão ver a noiva passando. E não vão poder deter. Não vão poder tocar. Vão ver, mas não vão poder tocar. E eu falava assim: Jesus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel mesmo. E eu acordei. O arrebatamento é real, irmãos. E vai acontecer. É iminente. E você e eu precisamos nos preparar. Deixar o Espírito Santo nos santificar. Nos capacitar para pregar o Evangelho ainda mais. Fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Eu faço parte de uma leva antiga dos missionários da IEV. Eu estou sentindo falta de ver novos missionários da igreja. Cadê os novos missionários? Cadê os jovens? Cadê, irmãos, em nome de Jesus? Eu dei 20 anos praticamente, indo e voltando. Deu um caldinho lá, um negocinho pequenininho lá. Jesus está contando com a nova geração. Cadê os jovens? Cadê as moças, os casais? Para dar uma contribuição em outros lugares. Jesus conta conosco, igreja. Amém? E você que está aguardando a volta do Senhor,
não tem como subir se não tiver azeite na lamparina. Você deseja esse azeite do Senhor? Eu gostaria de chamar você, pedir você para ficar de pé, para nós clamar ao Senhor junto. Eu queria pedir o ministério de louvor, os levitas da casa de papai, para vir cantar aqui, louvar aquele hino para Jesus. Se for possível, irmãos, aquele hino que fala do arrebatamento. Eis o noivo, à meia-noite se ouvirá. Jesus está quase às portas, Ele está na expectativa. Há uma expectativa no céu. O cenário global, mundial, está em muitas mudanças. Há muitas expectativas de muitas coisas acontecerem. Mas a maior expectativa do meu e do teu coração deve ser nos preparar para nos encontrar com Jesus. Feche os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Com a permissão, pastor, posso orar? Vamos orar, queridos? Fale com Jesus. Deixa Ele ouvir a sua voz. Cadê a voz da noiva? Comece a falar. Cadê o murmúrio da noiva? Comece a falar com Jesus. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. O dote já foi pago. Ele foi preparar lugar. Está tudo preparado. A qualquer momento, Ele está vindo nos buscar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E que neste dia Ele nos pegue com as nossas vestes limpas, pelo sangue de Jesus, e com azeite na nossa lamparina, e com uma reserva também. E com reserva também. Não tem nada que se compare a Jesus, irmãos. Não tem nada e ninguém que possa preencher a nossa alma como Jesus. Não tem nenhum relacionamento na terra que se compare com o nosso relacionamento com Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nos humilhamos na Tua presença, Jesus. Admitimos as nossas falhas, Senhor. Admitimos, Senhor, que muitas vezes somos negligentes numa busca, Senhor. Mas que nesta noite, o Senhor perdoe os nossos pecados. Tem misericórdia, Jesus, de nós. Não queremos ser loucas, virgens loucas, que sabia que estava para acontecer e não se preparou. E foram reprovadas. Senhor, em nome de Jesus, passa a revista ao nosso coração. Passa a revista, Jesus. Sonda-nos nesta noite. Santo Espírito de Deus, vem nos lavar com a Tua água purificadora, Senhor, que é a Tua palavra. Vem nos limpar, Senhor, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa língua, o nosso coração, as nossas intenções, Senhor. Não queremos ser como os fariseus, que fazia tudo para ser visto e notado, mas alinha o nosso coração com o Senhor, ó Deus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em João Batista, que ele cresça, que nós venhamos a sair de cena e deixar o Senhor ser glorificado, Deus. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a voltar ao primeiro amor. Senhor, nós precisamos voltar às obras do primeiro amor, que venha arder o nosso coração pela Tua glória, pela Tua presença. Nós não queremos Te buscar, Senhor, de lábios, porque o Senhor conhece a nossa vida. Senhor, faz arder o nosso coração hoje, Pai, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, tira de nós, Senhor, o que não te agrada. Tira todo atrapalhamento. Tira, Senhor, toda carnalidade.
Nós queremos mortificar a nossa velha natureza. Nós queremos renunciar o nosso eu, a nossa carnalidade. Senhor, toma o controle das nossas vidas. Vem intervir, Espírito Santo. Vem agir. Vem quebrar o que precisa ser tirado de nós. Vem, Senhor. Nos ajuda, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Mas o Senhor pode. Senhor, e nós precisamos do toque da Tua presença. Nós precisamos do toque da Tua graça. Nós precisamos fazer o caminho de volta à inocência, o caminho de volta à essência, o caminho de volta ao primeiro amor, ao serviço com paixão, a te servir com mais paixão, a chorar nos Teus pés, a pregar como uma criança. Senhor, tira de nós a falsidade, a hipocrisia, a dubiedade, um pouco Deus e um pouco mundo. Senhor, nos faz uma noiva comprometida, guerreiros das últimas horas. Senhor, limpa as nossas vestes, limpa as nossas vestimentas, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. Limpa os nossos olhos da malícia, da concupiscência, da malícia, da maldade. Senhor, em nome de Jesus, liberta-nos, ó Pai, de todo vício. Pai, muitos estão na pornografia, muitos estão, Senhor, atolados nisso, Deus, em adultérios espirituais. Senhor, nós não queremos apenas vir à Tua casa, mas nós queremos, Senhor, ser virgens prudentes, aguardando ansiosamente com a reservinha, com a lamparina acesa, que o pavio não se apague. Senhor, faz algo novo. 2025 está no começo, Deus. Senhor, faz a Tua obra em nós. Que as pessoas vejam o brilho da Tua face, o brilho do Teu Espírito Santo em nós. Que por onde passarmos, Senhor, Deus, a Tua unção marque a diferença. Derrama a Tua unção sobre nós. A Tua unção que despedaça o jugo. A Tua unção que quebra o jugo, o cativeiro. Quebra cativeiros hoje, Jesus. Repreenda as mentiras de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo plantou, tira nesta noite, Jesus. Através de uma palavra que não veio do Senhor. Uma palavra que não veio do Senhor e foi como uma flecha. E foi como um dardo para embaraçar, quebra nesta noite. Que nesta noite a Tua palavra venha, Senhor, como uma água, como ela é uma água, limpando todo o nosso ser. E nos dê a graça de viver na Tua presença com temor do Senhor e expectativa em Ti, Jesus. Este é o nosso clamor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. E nos ajude pela Tua misericórdia e pela Tua graça divina. Em o nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. A palavra está com o nosso pastor.